O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, durante cerimônia de formatura de alunos do Itamaraty, rebateu o rótulo de ideológico que é imposto a grupos de fora do establishment. Araújo explicou que o rótulo é utilizado exatamente pelas pessoas que ideologizam a realidade e serve para isolar e perseguir pessoas que buscam ideais de liberdade. O ministro alfinetou: pessoas com baixa capacidade intelectual descobriram que podem parecer inteligentes chamando de ideológicos tudo aquilo que não compreendem. O ministro denunciou ainda o papel da velha imprensa no esquema de supressão de liberdades para a tomada do poder. Assista. Chamam-nos de ideológicos. Então vamos ver o que é ideologia. Ora, o conceito de ideologia foi introduzido por Marx e Engels para designar pejorativamente toda essa massa de pensamento, filosofia e sabedoria humanas existentes, que atrapalhavam a implementação da sociedade comunista. Expulsavam do campo do saber toda a vida do espírito, para ficar apenas com as relações materiais de produção, e diziam que assim libertariam a humanidade. Mas tudo o que eles consideravam os fantasmas da consciência, que mascaravam as relações de dominação, tudo isso simplesmente é aquilo que faz o homem humano. Tudo aquilo que permite a um bicho da terra tão pequeno, como dizia Camões, sonhar e viver uma vida com significado, onde o significado é justamente a liberdade para buscar o significado. A pergunta qual é o sentido da vida não tem resposta direta. A resposta é: o sentido da vida é dar sentido à vida. Ou, dito por outro poeta, aquilo que procuras está guardado no fundo de tua procura. Ideologia, para Marx e Engels, é proibir a verdadeira procura. Eles querem dialética só para os outros, para solapar as bases milenares do pensamento e destruir a alma. Para si mesmos e para seu comunismo querem a certeza impositiva. Quem hoje nos atira o epíteto de ideológico está reproduzindo essa estratégia marxista, que diz que o ideológico é todo o pensamento humano livre para questionar, todo o sentimento humano livre para amar. Isso é o que os nossos pragmáticos e isentões querem proibir. Talvez sem saber o que estão fazendo, porque podemos dizer que todo isentão é escravo de algum marxista defunto. Reproduz, cada um deles, a estratégia marxista, porque intui que se trata de um bom caminho para o poder. Mas talvez a explicação seja mais simples. Pessoas com baixa capacidade intelectual descobriram que podem parecer inteligentes, chamando de ideológico tudo aquilo que não compreendem. Taxar os conservadores de ideológicos é a epítome da prática marxista-leninista. Chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. O grande complexo marxista e isentista cria ideologias todos os dias, ou seja, agarra pedaços da realidade sempre complexa e cambiante e os transforma em sistemas de elocução fechados, que não admitem questionamentos. Assim, tomam o meio ambiente e as preocupações legítimas com esse tema e o transformam em ambientalismo. Tomam a mudança climática e a transformam em climatismo. Tomam a ciência e a transformam em cientificismo. Tomam a iluminação e a transformam em iluminismo. Tomam as instituições multilaterais, que podem ser muito úteis para a coordenação entre as nações, e as transformam em multilateralismo, a doutrina de que tudo tem que ser resolvido por instâncias superiores aos países. Tomam uma doença causada por um vírus, a Covid, e a transformam, ou tentam transformá-la, num gigantesco aparato prescritivo, destinado a reformatar e controlar todas as ações sociais e econômicas do planeta. O covidismo, chamemos assim. Tudo sempre em nome de causas nobres, tudo sempre tendo como consequência o aumento do poder que manejam esses vários ismos. Do tipo, quero salvar o planeta, quero salvar vidas, né? Aí, ops, chegou mais poder aqui na minha mão. Olha, não era o que eu queria, mas tá bom, fica aqui, né? Coincidência, né? Aqueles que nos acusam de ideológicos são aqueles que ideologizam toda a realidade e toda a vida para concentrar poderes. Já têm a solução para tudo e estão sempre à cata de novos problemas para encaixar essa solução. E a solução é mais poder para eles, menos poder para as pessoas comuns, menos liberdade para o espírito. A mídia, infelizmente, faz parte desse esquema, ao selecionar, manipular e inventar a informação. Antigamente, líamos a imprensa para saber o que estava acontecendo. Hoje, lemos a imprensa simplesmente para saber o que a imprensa está dizendo. Às vezes, a imprensa diz coisas interessantes e importantes, portanto, isso não é uma crítica, mas distorce o debate público.
Veja-se, por exemplo, a questão da ciência. Hoje, o critério para saber o que é científico ou não deixou de ser a capacidade de cada teoria de explicar a realidade, sendo testada diante dos fatos e permanentemente sujeita a questionamentos. Não. Hoje, ciência é simplesmente aquilo que é dito pelos cientistas que têm acesso à grande mídia. Não mais são as teorias que resistem ao teste, não mais são as teorias que resistem ao teste dos fatos que se tornam aceitas, até serem eventualmente substituídas por teorias que expliquem melhor os fatos. Não. Agora são as teorias que conseguem entrar na mídia as que se tornam não simplesmente aceitas, mas mandatórias, peremptórias, inquestionáveis, sob pena de prisão e banimento. E será que essa seleção pela mídia daquilo que é ou que não é científico, será que isso corresponde a algum interesse político por trás da mídia? Será? Mesmo quando há bilhões e trilhões de reais e dólares envolvidos, mesmo quando está em jogo o poder sobre países inteiros e sobre a estrutura do poder do mundo, não pode ser, né? Deve ser teoria da conspiração. Isso de que a mídia está manipulando a informação para dar poder a este ou aquele grupo de interesses, não pode ser, né? Mas eu tenho a vaga suspeita de que é. Tenho certeza de que muitos aqui, e não só aqui, estão despertando e rompendo as paredes da sua prisão mental. Tanto o olhar daqueles que despertam para o Brasil, quanto daqueles que despertam para o mundo, convergem na mesma linha do horizonte, a liberdade e o povo. A verdade transcendente como critério que julga o poder, e não o poder como critério que estabelece a verdade. O exercício da poesia e o da diplomacia também convergem nessa mesma linha, a convicção do valor da nossa dignidade, escrito a cada dia, linha a linha. Levei quase 30 anos para descobrir isso, sugiro que vocês, formandos, já comecem com essa base e poderão aprender muito mais coisas do que eu aprendi ao longo de suas carreiras. E fazer muito mais coisas pelo Brasil e pelo mundo. Ambas, a poesia e a diplomacia, são expressão do sentimento de amor à pátria e à vida. Ambas são a busca da verdade, a verdade inatingível, mas incontornável, e a proclamação dessa busca, com seu espírito transformador e aventureiro, o espírito que sopra onde quer. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Senhoras e senhores, autoridades já nominadas, jovens formandos, além de outros papéis, os senhores são importantíssimos para nós na manutenção da paz, na nossa economia e nossa liberdade. Lá fora, cada um de vocês é um pedaço do nosso Brasil. E o que mais nós precisamos é da verdade. Não podemos nos deixar vencer pela falsa narrativa. O mundo sempre esteve em guerra, nem que seja apenas nas comunicações. Não é fácil estar do lado da verdade, mas a verdade me trouxe até aqui. E a verdade libertará o nosso país. E os senhores são um instrumento disso. Precisamos de cada vez mais que os senhores mostrem ao mundo que o Brasil está fazendo o que é certo. Que nós estamos reformando nossa economia. Estamos cortando gastos, fazendo reformas, combatendo a corrupção pelo exemplo. O nosso governo, aí materializado pelos ministérios, estatais e bancos oficiais, dado ao critério de escolha de seus representantes, não temos, nesses quase 2 anos que se completam, um só ato de corrupção.
Estamos simplificando impostos. O nosso país, Paulo Guedes, o governo federal não aumentou impostos durante a pandemia e não aumentará quando ela também nos deixar. Nós preservamos a liberdade de imprensa. Imprensa brasileira, e em nenhum momento vocês ouviram algo parecido como o controle social da mídia. Apesar de tudo, nós suportamos o que vocês escrevem, mostram e divulgam, sem qualquer retaliação da nossa parte. Nós estamos dando liberdade a quem produz no Brasil. Nós respeitamos contratos. Jovens formandos, precisamos de vocês que levem a verdade lá para fora. Quando se fala nossa Amazônia, estamos ultimando uma viagem Manaus-Boa Vista, onde convidaremos diplomatas de outros países para mostrar, naquela curta viagem de 1h30, que não verão em nossa floresta amazônica nada queimando ou sequer 1 hectare de selva devastado. Não é fácil levar e falar a verdade, mas nós confiamos em vocês. Nós temos que lutar por aquilo que é nosso. Não podemos ceder. No critério que eu adotei, de escolha de quadros técnicos, prestigiei o Itamaraty. Temos à frente do mesmo o nosso Ernesto Araújo, que pode ter seus defeitos, mas a sua alma é de um patriota. As pressões que ele sofre devem ser levadas em conta de quem vem, e depois temos o seu papel. O seu discurso aqui foi longo, mas foi de um patriota, que me faz admirar e muito em sua pessoa a todos vocês. Eu quero complementar, dizer apenas a vocês, jovens formandos, que nós nos orgulhamos de vocês, que o Brasil confia em vocês e juntos nós venceremos os desafios que temos pela frente para desenvolver o nosso país. Muito obrigado a todos vocês.